Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias desta segunda-feira. E vamos começar falando da guerra na Ucrânia. E pelo menos 6 pessoas morreram hoje em Kiev. A cidade acordou debaixo de mais um bombardeio russo. A Ucrânia se recusa a entregar a cidade portuária de Mariupol. A vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk também exigiu a abertura de corredores humanitários para facilitar a saída de 350 mil pessoas bloqueadas da cidade. A Rússia anunciou no domingo à noite um ultimato às autoridades ucranianas para que as forças de Mariupol se rendessem pela manhã desta segunda. A cidade é um porto estratégico no sudeste da Ucrânia, um dos principais alvos de ataques e representa uma conexão entre as forças russas na península da Crimeia e os territórios no leste da Ucrânia. Durante a madrugada, um bombardeio atingiu um centro comercial em Kiev e deixou vítimas. O local foi atingido por uma bomba potente que destruiu veículos estacionados e deixou uma cratera aberta de vários metros de comprimento diante do prédio de 10 andares. No campo diplomático, o presidente americano Joe Biden vai viajar na sexta-feira à Polônia para uma reunião com o polonês Andrzej Duda, depois de uma escala na Bélgica para uma reunião com líderes da OTAN, do G7 e da União Europeia. E o fim de semana também foi marcado por bombardeios na Ucrânia. Mísseis do exército russo atingiram uma escola de arte na cidade de Mariupol. A prefeitura informou que 400 moradores, incluindo mulheres, crianças e idosos, estavam refugiados no local. Mariupol está sob bombardeio pesado há várias semanas pelas forças russas e seus aliados separatistas pró-russos. A situação humanitária continua a piorar nas principais cidades ucranianas. Moscou anunciou neste domingo que utilizou mísseis hipersônicos pela segunda vez. O Ministério Russo da Defesa destacou em comunicado que um grande estoque de combustível foi destruído por mísseis de cruzeiro calibre R disparados do Mar Cáspio, bem como por mísseis balísticos hipersônicos disparados pelo sistema Kinjal do espaço aéreo da Crimeia. Esses mísseis pertencem a uma família de novas armas desenvolvidas pela Rússia e que seu presidente, Vladimir Putin, descreve como invencíveis. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os corpos de soldados russos estavam espalhados nos campos de batalha e não haviam sido recolhidos. Segundo Zelensky, mais de 14 mil soldados russos foram mortos desde o início da invasão. No plano diplomático, a Austrália expandiu suas sanções contra a Rússia, proibindo as exportações de alumina e bauxita e prometeu mais armas e assistência humanitária para a Ucrânia. E mudando de assunto, um estudo realizado no Chile comprovou a eficiência da vacina Coronavac entre crianças de 3 a 5 anos de idade. Os resultados mostraram que as internações nessa faixa etária diminuíram. Um estudo feito durante o surto da variante Ômicron no Chile, através da avaliação de quase 500 mil crianças vacinadas com a Coronavac, apontou que o imunizante obteve 69% de efetividade contra internações em unidades de terapia intensiva, 64,6% na prevenção de hospitalizações e 38,2% de efetividade contra a infecção pelo coronavírus. Os resultados do estudo foram publicados ainda sem revisão por pares. Os dados de efetividade refletem os resultados da vacinação na prática em grandes populações. Na análise, os pesquisadores incluíram 516.250 crianças de 3 a 5 anos de idade vinculadas ao sistema público de saúde do Chile. Destas, 490.694 receberam a Coronavac e as demais crianças, chamado grupo de controle, não receberão a vacina. As crianças foram imunizadas com 2 doses com 28 dias de intervalo entre 6 de dezembro e 26 de fevereiro. Segundo os pesquisadores, as estimativas fornecem evidências da eficácia da vacinação em crianças. E o desemprego caiu no trimestre encerrado em janeiro. A taxa foi a menor para o período em 6 anos. Mas, por outro lado, a renda média do trabalhador também registrou queda. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro. Segundo informou o IBGE, o número é o menor para o período desde 2016 e ficou abaixo da taxa registrada no trimestre anterior, encerrado em outubro.
Mesmo com a queda, cerca de 12 milhões de pessoas ainda procuram emprego no mercado de trabalho brasileiro. Esse montante é menor que o registrado no trimestre anterior, o que representa 858 mil pessoas a menos sem colocação. Em relação ao mesmo período do ano anterior, a queda representa 2 milhões e 700 mil pessoas a menos em busca de trabalho. Já o grupo de ocupados teve alta, de 1,6% de um trimestre para o outro, para 95 milhões e 400 mil pessoas. O IBGE destacou que o setor de comércio foi o principal destaque positivo para a queda do desemprego. Os serviços também tiveram avanço no trimestre, com exceção dos segmentos de transporte, correios e do setor dos serviços domésticos. A pesquisa também mostrou um aumento de 2% no número de empregados com carteira de trabalho assinada, o que representa mais 681 mil pessoas no grupo, que vai para 34 milhões e 600 mil pessoas. Mas a renda média caiu. Na comparação anual, recuou para R$ 2.489, em média. Algumas situações corriqueiras do dia a dia podem ser um sinal de alerta para pessoas idosas, como, por exemplo, esquecer coisas ou nomes com frequência. A recomendação dos especialistas nesses casos é procurar um médico geriatra. Acompanhe na reportagem. Dona Manuelita chegou cedo. Ela comenta que com o passar da idade, começou a sentir muitas dores. Sentindo muita dor no corpo, já vai ficando assim, dificuldade para andar, né, para caminhar. E quanto antes procurar o médico, é melhor. No começo tem tudo para dar certo e se curar, né? No Centro de Especialidades Médicas, aqui da Rua Nova Era, boa parte dos pacientes é de idosos. Conforme dados do DIEESE, 18% da população brasileira tem 60 anos ou mais. Ou seja, dos 210 milhões de brasileiros, 37 milhões e 700 mil são idosos. 3 a cada 4 idosos contribuem para a renda familiar. De todas as pessoas com 60 anos ou mais, apenas 18,5% ainda trabalham. Conforme o médico geriatra, a primeira dica importante para a terceira idade é justamente se manter ativo. A pior coisa que pode ter para o envelhecimento é aquele paciente que aposenta e não faz mais nada da vida. O especialista ainda comenta que como a população vem envelhecendo, com qualidade de vida, há uma tendência de que o limite de idade para se chamar a pessoa de idosa deva mudar nos próximos anos. Atualmente no Brasil a gente considera idoso acima de 60 anos, mas tem diversos países no mundo que já considera acima de 65 e na Itália, cerca de uns 4 anos atrás, aumentou para 70 anos. Então na Itália isso é considerado idoso acima de 70 anos. Então a tendência é que isso vá subindo. Bom, fica aí a recomendação. Por enquanto é só, mas eu volto às 11 da manhã com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Então, continue ligado e até mais.